Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. E aí, gurizada, tudo bem? Onde teve início a civilização? Por mais que hoje em dia existam teorias conflitantes quanto a estes assuntos, a grande maioria dos historiadores defende que a civilização, isto é, o hábito de morar em cidades, teve início em um lugar chamado Crescente Fértil, que é mais ou menos o lugar que, na atualidade, a gente chama de Oriente Médio. O Crescente Fértil recebeu este nome por ter a forma de uma lua crescente e por ser fértil. Mas lá não é um deserto? Bom, mais ou menos. No geral, a região é sim desértica. No entanto, os rios da região tornam o lugar, pelo menos as margens dos rios, propícios para a agricultura. Os rios mais importantes da região eram, e ainda são, os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo no Egito. Aliás, na antiguidade, essa região não era tão desértica assim. É sobre o Egito Antigo e sobre a Mesopotâmia que nós vamos falar um pouquinho agora. Características destas sociedades. Eram sociedades sedentárias, isto é, já haviam abandonado o nomadismo, a caça e a coleta e passaram a ser agricultores. Eram sociedades teocráticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os reis eram representantes dos deuses, ou eram os próprios deuses, como o faraó do Egito, por exemplo. Eram sociedades hidráulicas. Como assim? Dizer que eram sociedades hidráulicas significa dizer que eram povos que viviam nas margens dos grandes rios, Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo no Egito. Eram estratificadas e diversificadas. Quer dizer que, apesar de quase todo mundo viver da agricultura, existiam pessoas que faziam outras coisas, como, por exemplo, os carpinteiros, os pedreiros, soldados, comerciantes, escribas, oleiros, sacerdotes, entre outras coisas mais. Política e trabalho. Mesopotâmia. A história da Mesopotâmia se perde na escuridão dos primeiros tempos. Não obstantemente, podemos dizer algumas coisas sobre a história deste lugar. Podemos dizer que o nome Mesopotâmia vem do grego e quer dizer terra entre rios, Tigre e Eufrates. Podemos também dizer que a região foi dominada e habitada por vários povos diferentes ao longo da história. Os principais foram os sumérios. Foram, segundo a maioria dos historiadores, os inventores da civilização e da escrita, que teria surgido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Tinham várias cidades independentes, como Eridu, Ur, Uruk, Nippur, Umma, Lagash, Shuruppak e outras. Os acadianos eram semitas. Mas o que são semitas? Semitas são povos descendentes de Sem, filho de Noé, aquele da arca. O rei mais forte dos acadianos foi Sargão o Antigo, da cidade de Acade, rei dos 4 cantos da terra, que reinou por volta do século 23 a.C. Após um breve reaparecimento dos sumérios por volta de 2000 a.C., logo vieram os amoritas. Eram guerreiros fortes que vieram do oeste. O mais poderoso deles foi Hammurabi, famoso por seu código de leis. A capital deles era a Babilônia. Assírios. Esses foram os reis da guerra na antiguidade. Cruéis e sanguinários, fizeram largo uso de cavalaria, arco, armas de ferro, carros de combate leves e rápidos, e também inventaram máquinas de assalto às cidades, como grandes arietes e torres de assalto, e até primitivos tanques de guerra. As suas capitais foram Assur e depois Nínive. Caldeus. Conhecidos também como Novos Babilônicos, porque, assim como os amoritas, também moravam na Babilônia. Foi lá que o grande rei Nabucodonosor mandou construir para a sua esposa, segundo a tradição, os jardins suspensos da Babilônia. Apesar de ter existido impérios e domínios na antiga Mesopotâmia, a maioria das cidades era independente. Eram cidades-estado.
Cada uma tinha seu rei, seu deus principal, suas leis e tradições, e frequentemente faziam guerras umas contra as outras. Na Mesopotâmia, a pessoa mais importante era, obviamente, o rei, que era chamado de Lugal ou Patesi. O rei muitas vezes era ao mesmo tempo general, juiz e sumo sacerdote, representante dos deuses na terra. Em grau de importância social vinham depois os soldados, sacerdotes e escribas. Mais abaixo temos os artesãos, comerciantes e camponeses. Esses eram a grande maioria da população. Na verdade, mesmo pessoas que faziam outras coisas, como um soldado ou um comerciante, por exemplo, também trabalhavam na agricultura. Política e trabalho no Egito. O Egito é muito velho. Desde o período neolítico, populações já se sedentarizavam nas margens do rio Nilo, no norte da África. Inicialmente, formaram-se reinos independentes, mais ou menos uns 40, que eram chamados de nomos. Os reis eram os nomarcas. Com o tempo, esses nomos se juntaram e formaram reinos maiores, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Por volta do século 32 a.C., o rei Menés do Alto Egito dominou o norte e formou um só reino, tornando-se o primeiro faraó. Para os egípcios, o faraó era praticamente um deus na terra. Foram vários os faraós famosos na história, como Sesostris, Quéops, Djoser, Ramsés II, Akhenaton e até mesmo uma faraó mulher, a rainha Hatshepsut. O Egito é uma dádiva do Nilo, assim dizia o grego Heródoto, o pai da história. Por que será que ele dizia isso? Ora, porque basicamente todo o povo do Egito vivia às margens do grande rio Nilo, praticando a agricultura. Esta era a atividade principal no Egito. Esperar que as grandes cheias anuais viessem para, depois, com a vazante, plantar nas margens fertilizadas. Apesar da agricultura ser a atividade mais importante, artesãos eram bastante valorizados. A escrita. O surgimento da escrita marca para muitos historiadores o início da história. Por isso, às vezes pensamos de forma muito equivocada que, uma vez a escrita tendo sido inventada, as pessoas na sociedade começaram a ler e escrever. Na verdade, a escrita era bastante rara, apenas os escribas sabiam escrever. Era uma tarefa difícil que demandava uma vida de treino e estudo. Por isso, os escribas eram bem valorizados, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, se escrevia em tabletes de barro, usando um caniço ou um estilete. A escrita acabava ficando parecida com pequenas cunhas. Por isso era chamada de escrita cuneiforme. No Egito, eles escreviam primeiramente em pedra. Depois passaram a utilizar o papiro, uma espécie de junco que crescia às margens do Nilo. Os egípcios tinham 3 tipos de escrita. A hieroglífica, que era uma escrita sagrada, a hierática, uma espécie de escrita administrativa, e a demótica, uma escrita simples e popular que surgiu depois. Sociedade e cultura. Os mesopotâmios eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses, como Anu, Enlil, Inanna, Shamash, Marduk, Nergal, entre outros. Esses deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Eram grandes construções em forma de pirâmide escalonada e com escadarias, feitas com tijolos cozidos ao sol. Essas torres-templos eram as principais construções das antigas cidades mesopotâmicas e provavelmente inspiraram a lenda da Torre de Babel. Segundo a tradição, foi o deus Shamash que deu ao rei da Babilônia, Hammurabi, as leis que este mandou gravar em uma estela de pedra. Era o Código de Hammurabi, que seguia o princípio de Talião, isso é, olho por olho e dente por dente. Observem alguns exemplos dessa lei. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa em perda de vida, ele deverá ser morto. Se alguém rouba um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto. Se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto.
Se alguém abre o seu reservatório d'água para irrigar, mas é negligente e a água inunda o campo do seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme produzido pelo vizinho. Como podemos ver, as punições dessa lei são proporcionais aos delitos cometidos. No Egito, o povo também era politeísta, acreditava em deuses como Ra, Ísis, Osíris, Anubis, Tote e muitos outros. No Egito haviam grandiosos templos para os deuses. Mas as construções que mais chamam a atenção ao longo da história nas terras do faraó são as grandes pirâmides de Gizé, que eram tumbas para os faraós. São elas as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Próxima às pirâmides também podemos encontrar a Esfinge, construída pelo faraó Quéfren. Outra coisa que chama muito a atenção sobre a religião dos antigos egípcios é a sua crença na vida após a morte. Por isso foram muito hábeis na técnica de mumificação, porque acreditavam que para viver do outro mundo, o corpo deveria ser preservado neste mundo. Então é isso aí, gurizada. Vamos ficando por aqui. Estudem a apostila, deixem a preguiça de lado e até a próxima, pessoal!